Fala pessoal, sou Luiz Felipe, estudante do terceiro ano de licenciatura em matemática, sou estagiário aí na Escola São José. Eu estagiei já na turma de vocês, apareci agora no final do ano algumas aulas. Estou aqui a pedido do professor Paulo para passar alguns conteúdos para vocês, reforçar alguns conceitos para vocês sobre as questões de prisma, de paralelepípedo e cubo. Vamos dar uma revisadinha no que o professor já passou em aula e vamos fazer alguns exercícios. Vamos tentar fixar esse conceito, tá? Bom, vamos lá. Um prisma. Um prisma a gente vai definir ele como um sólido geométrico formado por duas bases e faces laterais. O prisma recebe o nome pela base, ou seja, se ele tiver uma base quadrada, vai ser um prisma quadrangular. Se ele for retângulo, vai ser um prisma retangular. Só que no prisma ele tem algumas questões interessantes. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o prisma. Vamos verificar os seus componentes. A gente tem o prisma que tem as faces, são as faces aqui, face de cima, lateral, tudo mais. Temos aqui, ó, o ponto de intersecção entre as retas, a gente tem o vértice. E essas retas aqui se chamam arestas. Ou seja, um conjunto de quatro arestas forma uma face e a intersecção e o ponto de encontro de duas arestas formam um vértice. Temos por prisma quadrangular a mesma coisa, a nossa base, a nossa face lateral, e é a mesma coisa para ambos. Agora vamos lá, um paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? Paralelepípedo não é nada mais do que um prisma de base retangular. Só que ele tem alguns conceitos interessantes. Vamos lá. A gente vai nomear. A gente tem que o paralelepípedo, ele é formado por retângulos, no caso, né? Então a gente tem aqui, ó, um retângulo A de comprimento A, largura B. Esse retângulo, ele é igual a esse de cima, aqui, ó. Esse daqui é igual a este daqui. Da mesma forma que este daqui, lateral, o BC, este daqui, ele é igual a este daqui. Ou seja, o que está aqui na frente, o que seria formado por A e C, né? A sendo o seu comprimento e C sendo sua largura, ou no caso aqui a altura, vai ser igual, o de trás vai ser igual esse aqui da frente. Então, a gente com essas relações consegue montar três retângulos. No caso, seis, né? São seis lados, então a gente consegue formar dois retângulos de casa. A gente forma dois retângulos AB, que é a base, BC, que é a face lateral, e AC, que é a face da frente e do fundo. Tendo isso em mente, a gente consegue pensar em algumas relações para eles. Por exemplo, um jeito de calcular a área, o jeito de calcular uma área de uma base dele, uma área total, uma área lateral e calcular o seu volume. Dessa forma, vamos pensar assim: área da base. O que é uma área? A área a gente vai multiplicar a largura pelo comprimento, ou o comprimento pela largura, tanto faz. Dessa forma, vamos pensar assim: a nossa área, onde que está a nossa base? É qual? É a AB, correto? Então vamos colocar aqui, ó, a área da base, vamos nomear dessa forma. A gente tem que a nossa área da base é a vezes B. Porém, temos dois retângulos iguais. Temos o AB aqui e aqui em cima teríamos também um AB que eles são iguais. Então a gente tem que duas vezes AB, a área da nossa base. Área lateral, vamos lá. Área lateral, vamos chamar de AL. Eu vou ter aqui meu BC, que isso aqui é uma das minhas laterais. Como esse BC aqui é igual a esse, eu vou ter que duas vezes BC. Mas eu quero calcular minha área lateral. Minha lateral não é só o BC. Eu tenho também de área lateral o retângulo AC. O AC. AAC.
Dessa forma, eu vou ter que, para calcular a área lateral, eu vou ter que somar os dois. Então eu vou ter 2 vezes AC para a área lateral. Para minha área total, a minha área total não é nada mais que a minha área da base mais a minha área lateral. Ou seja, eu tenho que, para área total, chamada de AT, eu tenho 2AB mais 2BC mais 2AC. Ok? Para volume, vamos pensar o que é o volume, né? Bom, o meu volume, ele é basicamente o que cabe dentro desse meu objeto. A gente acabou de calcular a área dele. A gente quer saber o quanto de coisa cabe dentro dele. Ou seja, eu, por exemplo, tenho uma caixa de sapato e eu quero encher ela de terra. Quanto de terra ela vai caber? Entendeu? Esse é o cálculo do nosso volume. E o nosso volume, ele é dado nada mais, nada menos pela nosso comprimento, a nossa largura e nossa altura multiplicado. Ou seja, eu vou ter que o volume é igual a A vezes B vezes C. E o resultado disso daqui vai ser dado em centímetros, metros ao cubo. Tanto faz, dependendo da nossa unidade de medida. Continuando, a gente tem o cubo. O cubo, ele não é nada mais, nada menos que um paralelepípedo de base quadrada. A gente, lembrando dele no quadrado, no plano, a gente tem que todos os seus lados são iguais. Então, a área do... Considerando que o cubo é um paralelepípedo de base quadrada, a gente vai levar as mesmas definições de um quadrado. Ou seja, essa aresta aqui vale A, essa vale A, essa vale A, essa vale A, tudo aqui vale A, todas as arestas. Ou seja, então a gente vai ter aqui A vezes A vezes A. Ou seja, que a minha área total vão ser a quantidade de faces vezes a minha medida ao quadrado. Porque eu vou ter aqui, ó, que a base vai ser multiplicar A vezes A, tá? A ao quadrado. Então, minha área total do cubo vai ser 6A quadrado. Simples. E para o meu volume? Então, vamos lá pensar o volume. O volume é tudo que eu quero, tudo que pode caber dentro desse sólido. São o que eu posso colocar dentro dele, digamos assim. Então, tem que meu volume vai valer o quê? A vezes A vezes A. Então, meu volume é igual a ao cubo. Viu? É simples, é tranquilo de fazer. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos exercícios, pessoal.